Cumprimento a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Irmãos, podem se assentar. Graças a Deus, mais uma oportunidade, um privilégio que Deus nos dá de estarmos juntos, cultuando o Rei dos Reis, como peregrinos aqui neste mundo, a caminho da terra que está assegurada pelo próprio Deus. Primeira carta de Pedro. Iniciaremos hoje uma nova série de exposição bíblica, agora na carta de Pedro, sob o título Peregrinos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A princípio leremos até o verso 12. Acompanhe comigo aí, mesmo assentado, com toda a reverência que a palavra de Deus requer. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a sua viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguem. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam para escutar. Santo Deus, graças rendemos a Ti. Louvado seja o Teu nome pela beleza da Tua santidade. Louvado seja o Teu nome pela obra da salvação. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça que nos alcança nessa noite. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra,
viva e eficaz. Ó Deus, que a Tua palavra possa ser a palavra do Senhor hoje em nossos corações. Que possamos, por meio dela, sermos orientados aqui neste mundo ao qual nós somos estrangeiros. Que por meio dela que possamos, ó Deus, ter a sinalização para vivermos neste mundo ao qual não somos daqui, e a seguirmos passos firmes para Jerusalém celestial. Ó Deus, firma o nosso coração hoje na Tua palavra, renova a nossa esperança. Encontre, ó Deus, o encontro de salvação nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, carta do apóstolo Pedro, no versículo 1 aqui, Pedro já se identifica como autor dessa carta, e ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra tem um peso muito grande, apóstolo enviado. Pedro já começa a carta dizendo: olha, eu vos escrevo sob a autoridade de Jesus Cristo. Esta é a palavra do próprio Deus para vocês. Vocês quem? Ele diz: aos eleitos que aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora no versículo 1 também ele já identifica quem é o alvo de Pedro. Essa carta é conhecida também como carta geral, pois ela distingue das cartas de Paulo. As cartas de Paulo eram endereçadas especificamente para uma pessoa, para Tito, para Timóteo, ou para igrejas, Coríntios, Filipenses, entre outras. Tinha um destino específico. Essa carta é uma carta geral. Ela foi escrita para cristãos que estavam dispersos, vivendo na dispersão ali na Ásia Menor. E esses cristãos viviam numa região aonde Paulo não conseguiu chegar. A primeira viagem missionária de Paulo, ele conseguiu atingir ali a Galácia do Sul. Na segunda viagem missionária, ele tentou ir para lá para completar a obra. O Espírito Santo o impediu. Vocês lembram isso em Atos? E então essas outras partes, a parte do norte, a parte leste, oeste, a parte central, é exatamente aonde estava vivendo esses cristãos eleitos pelo Senhor e que receberam então a carta de Pedro. Mas por que Pedro escreveu esta carta para esses crentes? Qual era o contexto desses crentes? Se nós lembrarmos, eles estavam sobre fortes perseguições. No ano 64, Nero, o imperador de Roma, tacou fogo na cidade, queimou quase toda a região de Roma ali. E ele, então, para achar um bode expiatório, quem ele escolheu? Os cristãos, que eram odiados ali por todos, por romanos, por gregos, por judeus. Então Nero acusou os cristãos e eles então passaram por grande perseguição. Houve tantas mortes que, segundo os historiadores, faltaram madeiras para fazer cruz de tanta morte que houve ali. Essa carta provavelmente foi escrita um pouco antes de 64, onde os cristãos mas também já vivenciavam essa perseguição. O cristianismo ele se opõe ao politeísmo. Existia ali por parte dos gregos e também dos romanos uma crença em vários deuses, e o cristianismo então era oposição a tudo isso. Isso gerava ódio desses homens. Da mesma forma, os judeus também empreendia perseguição contra eles, querendo que eles voltassem então para o judaísmo. Então esses crentes aqui eleitos são parte judeus convertidos ao cristianismo
parte de gentios também que teve esse encontro de salvação e estavam dispersos ali fora da Palestina e vivendo grandes perseguições. Perseguições de várias naturezas. Alguns perdiam seu emprego por ser cristão, outros perdiam suas propriedades, alguns até havia agressões físicas. Então isso gerava um imenso sofrimento para aqueles cristãos. Talvez se nós olharmos para nossos dias de hoje, nós vamos perceber, talvez aqui no Brasil hoje, aqui em Belo Horizonte, nós não sofremos perseguições desse nível. Em outros lugares, perseguições até maiores estão acontecendo neste momento. Mas é bem verdade que nós sofremos uma perseguição velada. Existe uma perseguição contra o cristianismo, sempre existiu, ora de forma evidente, como essa que nós descrevemos aqui, ora de forma velada, como acontece nos dias de hoje. Vemos as ideologias tentando esmagar o cristianismo, tentando nos reprimir, tentando nos acusar, tentando, enfim, de várias maneiras nos atacar por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Então Pedro, ele escreve para esses crentes o intuito de encorajá-los no meio desta perseguição. O intuito dele é bem claro, é exatamente relembrar esses cristãos que eles foram convertidos por uma pregação de um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, e a esperança deles, ela é uma esperança sólida. Então nós vamos ver durante as exposições o capítulo 1 e o capítulo 2, Pedro ele aborda sobre questões da salvação e as suas implicações na vida aqui dos cristãos. E no capítulo 3 até o capítulo 5 ele aborda mais especificamente o sofrimento e o serviço dos cristãos. Então vamos hoje analisar sobre a salvação e suas implicações na vida dos peregrinos. Versículo 3, Pedro escreve dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então Pedro agora, falando para esses peregrinos, ele exalta a Deus, glorifica a Deus, porque ele vai começar a descrever aqui sobre a salvação que aqueles homens tinham. Perseguidos, sim, mas salvos, sem uma terra, sem uma área terrena, mas eleitos com o nome escrito e registrado no livro da vida. Então Pedro vai começar agora a trazer para eles em mente a questão da salvação. E Pedro, então, no versículo 3 até o versículo 5, ele fala sobre essa salvação e sobre essa viva esperança que eles têm. Eles estavam vivendo exatamente essas calúnias, perdendo bens, mas tinham uma esperança viva, pois esta está firmada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. E Pedro ele usa algo fantástico aqui, com uma linguagem bem familiar. Ele traz a figura do Pai, ele traz a figura do Filho, né? Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus, Jesus o Filho, nós irmãos, né? Pela graça de Deus, por essa obra da salvação. E ele traz uma questão de herança. Então é bem familiar essa linguagem de Pedro, trazendo Pai, Filho, irmãos e uma herança. Entretanto, como falar de herança? Como animar um povo falando sobre herança, sendo que muitos deles estavam perdendo suas heranças terrenas? Muitos deles ali tinham bens e estavam perdendo esses bens. Estavam num sofrimento tão grande
e agora Pedro vem falar com eles de uma esperança e de uma herança. Coisas boas até, elas perdem a sua confiança devido às circunstâncias. Por exemplo, quem lembra aqui da década de 90, na presidência do Fernando Collor de Mello, o plano Collor, muitos depositavam a sua confiança na poupança que subia, e de repente o plano Collor ali travou o dinheiro de muitas pessoas, e aí a credibilidade da poupança despencou. Algo que era bom, valioso, que tinha, né, o seu glamour, as circunstâncias tirou o seu glamour. Mas aqui nesse texto, quando Pedro ele traz essa questão da herança, ele traz uma herança diferente, uma herança que ele compara com ouro. Olha como que ele fala, olha, para uma herança incorruptível, ou seja, que não se corrompe, uma herança que pode passar os anos que for, pode enfrentar várias circunstâncias, ela não se corrompe, ela se mantém íntegra. Não só isso, mas além de ser incorruptível, essa herança, ela é sem mácula, sem mistura. Vocês lembram também nos últimos anos aí a Coca-Cola como perdeu a sua credibilidade depois daquele episódio do rato que caiu lá? Houve mistura na fórmula, perdeu a credibilidade. Algo que era apreciado por muitos, tão saboroso, perdeu a credibilidade. O que Pedro está dizendo aqui, olha, aqui essa esperança que eu estou trazendo para vocês, que eu estou reanimando o coração de vocês, é algo que não existe mistura. Ela não há mistura, e também ela é imarcessível, ou seja, ela não murcha. O que ele traz aqui agora é uma figura que a gente, principalmente as mulheres, muito aprecia, flores, né? E aí eu lembro a última flor que eu dei para Shirley, né? Aquele negócio esplendoso. Passou alguns dias, murchou. A gente está tentando reanimar ela com água e volta, mas murchou, perdeu aquele brilho, perdeu aquela beleza. Então Pedro aqui usa figuras distintas para mostrar, olha, essa esperança aqui, ela é incorruptível, ela é indestrutível, ela não tem mistura, e ela é bela, e isso perpetuamente, para sempre. Então ele está encorajando aqueles cristãos a olhar para a esperança viva que eles têm, viva, porque ela é baseada na ressurreição de Cristo. Mas não só isso, que ela tem uma credibilidade eterna. As circunstâncias não mudam a ação da herança que os eleitos têm garantido no Senhor. Então, passando por provações ou não, está garantida uma herança intacta para eles. Essa é a primeira coisa que Pedro traz para animar esses irmãos sobre a salvação. No verso 6, ele diz sobre a alegria da salvação. Olha aí o que ele diz, olha, nisso exultais. Nisso o quê? Nessa viva esperança. Nisso exultais, em quê? Nessa salvação que está garantida a vocês. Nisso exultais. Exultais aqui é uma alegria que ela é incontrolável. É uma alegria que a gente bota para fora. No nosso contexto aqui de brasileiros que gostam de futebol, você já viu um time seu fazendo um gol e você fala assim, gol, gol. Não, é gol. O que Pedro está dizendo aqui, olha, através disso, nessa salvação que vocês têm que exultar, não sair gritando igual uns alucinados, mas isso tem que ecoar no coração de vocês.
Diante das provações, essa alegria ela tem que estar ali, ó, ecoando. Eu sou salvo, eu tenho uma herança incorruptível, eu tenho uma herança viva, eu tenho uma esperança viva. Eu sou salvo, eu sou eleito por Deus, pela graça dele. Nada, circunstância nenhuma vai mudar isso. Então ele diz, olha, exultais. Mas Pedro também não desconsidera o momento que estava passando. Ele não é um negacionista, não. Olha o que ele olha no decorrer do versículo. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro aqui não está sendo um insensível. Pedro aqui, ele está olhando para a realidade daqueles irmãos, ele está reanimando eles, por mais que eles estão passando por aquilo ali, mas ele entende que ali há seres humanos. Então ele olha para aqueles irmãos e diz, olha, exultais, tenha essa alegria transbordando no coração de vocês, mas ainda que eu entendo o momento que vocês estão passando. É um momento mesmo. Está triste, chore, lamente. A Bíblia nunca proibiu o lamento. Existem vários textos da Bíblia de lamento. Existe um livro até designado de lamentações. Mas todas elas têm que ser feitas no Senhor. Nós não devemos sair se lamentando, esbravejando para o mundo. Ah, que mundo cruel, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, para o Senhor. Não negue, não tem essa aqui, os cristãos não podem sofrer. Sofre, somos humanos, mas a alegria da salvação tem que estar exultando no seu coração, o tempo todo, sendo rememorado, relembrado disso. Pedro, na segunda epístola, no capítulo 5, ele diz, olha, eu escrevi a primeira e a segunda para relembrar vocês, para rememorar vocês de toda essa maravilha que vocês receberam desse evangelho, porque às vezes há muitas provações, há muitas perseguições, há muito sofrimento, nós perdemos de vista isso foge da memória. E Pedro está aqui com o intuito de rememorar aqueles irmãos. Olha, por mais que o momento de sofrer, por mais que vocês estão sofrendo, é um momento de lamento, mas não percam a alegria da salvação. E ele descreve esse momento que eles estavam passando por várias provações. Ele usa aqui um adjetivo no grego que ele significa as multicores, né, dessa provação. Não tem aqueles momentos que você acorda e fala, hoje o céu está cinza demais para mim. E ele fala, olha, ele pinta isso, ele entende, ele tem esse entendimento. Olha, eu sei que o sofrimento de vocês é muito grande, ele tem múltiplas cores. Mas é interessante que lá no capítulo 4, no verso 10, ele usa o mesmo termo para descrever a variedade de cores também da graça de Deus. Nós nunca somos tentados, meus irmãos, além da nossa capacidade. Por mais que Pedro pinta, que eu entendo que há uma variedade de provações, há também uma variedade da graça de Deus sobre a vida de vocês. Para cada prova há uma graça. Para cada problema, para cada desafio, vocês não estão sós, peregrinos, vocês estão amparados pela graça multiforme, multicores do Senhor Jesus. Que bênção isso! Que bênção olhar para tudo isso e enxergar a nossa vida aqui. Que bênção a gente fazer esse exercício de olhar para a nossa situação, não medir, eu estou sofrendo mais ou menos do que aqueles irmãos, mas eu entendo que a minha situação hoje, a minha situação é difícil, a minha situação hoje tem tons tristes, mas aí eu sou rememorado com a graça de Deus sobre ela, trazendo as cores
do aconchego, trazendo as cores do conforto, trazendo as cores da providência, trazendo as cores da salvação. Que bênção, peregrinos, pertencer a esse Deus que nos elegeu. O verso 7 diz assim: olha, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui, Pedro, em comparação com o ouro, elemento de grande valor por toda a história, que é posto num candinho. Já ouviram falar o que o ourives faz? O ourives pega o ouro, pega uma vasilha que é a prova de fogo, chamado candinho, e ele coloca o ouro ali, leva no fogo, e ali o ouro vai purificando, tirando tudo aquilo que não tem de valor, e aí vai ficando só o ouro puro ali. O que ele está dizendo é que, quando ele faz essa comparação na fé, ele está dizendo: olha, as suas muitas provações, elas têm também um proveito, elas têm um propósito. Assim como Paulo disse em Romanos, assim como Tiago também diz em sua carta, há um proveito nas muitas provações. E aqui Pedro está dizendo: olha, de repente esse problema que você está passando, de repente essa situação que você está passando, é um candinho, colocando a sua fé, que é mais valiosa do que o ouro, para ser purificada, para tirar tudo aquilo que não presta e ela ficar pura. É isso que Pedro está dizendo para esses peregrinos, é isso que o Senhor fala para nós hoje como peregrinos do Senhor. Essa situação que você está passando, ela é por um breve tempo. Pedro disse que ela é por um breve tempo. E isso não é afirmado nesse pensamento positivista, vai passar sem um elemento sólido, não. Ele está dizendo que porque ele está num elemento sólido que é controlado pelo próprio Deus. É por um breve tempo essa aprovação, e ela tem os seus benefícios para a glória de Deus. Nós temos um exemplo disso claro nas Escrituras, no Antigo Testamento, que alguém que teve a sua fé levada ao fogo, literalmente. Lembra daqueles 3 jovens na Babilônia? E é interessante a gente ler aqui o relato do que isso produziu. Daniel capítulo 3, verso 24 a 30 diz assim: responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual toda nação, todo povo e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque,
Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nós vemos aqui um exemplo literal. Os homens que por sua fé, a sua fé foi jogada literalmente na fornalha. Eles não negociaram, eles não trocaram, não quiseram fazer essa troca, trocar a fé deles pelo ouro corruptível. Eles mostraram: olha, a minha fé, ela é inegociável. E eles provaram que essa fé jogada na fornalha, ela só purifica, ela tira as impurezas, ela tira aquilo que não tem valor, e ela redunde em glória para o nosso Deus. Nós vimos um rei pagão glorificando a Deus e exaltando e reconhecendo que não há Deus como nosso Deus. Peregrinos, não há Deus como nosso Deus. Salvação em Cristo Jesus. Se nós caminharmos um pouco mais, nós vamos perceber agora, nos versos 8 e 9, que diz assim: a quem não havendo visto, falando de Jesus Cristo, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, uma alegria que não tem interpretação, uma alegria que não tem palavras para dizer. Esta é a alegria do cristão, mesmo no meio do sofrimento, ele está exultante por causa dessa condição que Deus nos dá de salvação, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O peregrino, ele não anda ele anda por fé, ele não anda pelo que ele vê. Pedro aqui está falando com eles: olha, vocês creem, vocês estão passando por tudo isso porque vocês nem viram. Pedro sim foi apóstolo do Senhor, andou com o Senhor, viu o Senhor com seus olhos físicos, mas aqueles homens, aquelas mulheres não viram o Senhor com os olhos físicos, mas nem por isso eles negariam a sua fé. Eles andavam não por vistas, mas andavam por fé. No verso 10, nós vemos do verso 10 ao verso 12, que essa salvação, ela foi anunciada por toda a Escritura. O que Pedro está falando aqui agora para a igreja: olha, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu não tirei de trás da orelha. Isso tudo não é algo que nós inventamos aqui agora. Isso tudo aqui não é fábula. Essa mensagem que eu estou falando para vocês é aquela mensagem que foi anunciada desde o início, lá com os profetas. É o mesmo evangelho que veio na sua revelação progressiva e chegando até nós. É a mesma palavra, é a mesma palavra que os pais creram, é a mesma esperança, é a mesma promessa. Aqui Pedro está mostrando a unicidade da Bíblia, está mostrando que como que não são coisas isoladas, Antigo e Novo Testamento, mas está mostrando que a história é uma história só. É uma história de uma revelação progressiva que chegou até eles. E ele está dizendo: olha, esse evangelho pregado, esse evangelho que eu anunciei para vocês, até os anjos, eles anelam, eles tinham um desejo profundo de entender, de conhecer, de perceber como que pode o Deus escolher sujeitos como esses. Porque como pode Deus ter elegido homens e mulheres tão falhos? E como pode o próprio Deus mesmo trabalhar essa salvação, trazendo eles santificação, condição para essa santificação, moldando eles, regenerando eles, incluindo eles na sua própria família. Os anjos ficavam maravilhados para descobrir aquilo ali. Em Lucas 15:10 diz que a cada pecador arrependido, eles faziam festa nos céus. A festa nos céus, eles celebram porque eles exultam, porque eles veem que maravilha é essa. Um homem perdido que era inimigo de Deus,
que era um filho da desobediência, hoje está regenerado, transformado, festa no céu. Se eles que só perscruta, a palavra perscrutar quer dizer esticar o pescoço assim, ó, querendo entender aquilo ali, quanto mais nós, irmãos, devemos cada vez mais nos aprofundar nessa beleza da nossa salvação, devemos cada vez mais amar e buscar conhecer e crescer nesse conhecimento da salvação que nos é disponível aqui por meio da palavra do Senhor revelada. Então, agora Pedro está mostrando para aqueles irmãos: olha, essa salvação, ela é anunciada em toda a Escritura. Mas o versículo 13, nós vemos a dinâmica vai mudar agora. Se até o verso 12 Pedro estava falando da salvação, mostrando como ela funciona, agora do verso 13 em diante ele vai mostrar como que essa salvação, o que essa salvação implica na nossa vida prática, quais são as implicações dessa salvação na vida dos peregrinos. Verso 13 ele diz assim: por isso, ou seja, por tudo isso que eu falei até agora, cingindo o vosso entendimento. Pedro aqui, ele traz uma metáfora aqui, esse cingir era algo do cotidiano, era algo do vestiário dos palestinos, né? Tinham aquelas vestes longas, cheias de pano, era o cinto, né? Que eles prendiam aqui na cintura e muitas das vezes ficava ainda pano sobrando, eles pegavam as pontas e iam colocando por dentro desse cinto. Para quê? Para estar alerta, para estar pronto para uma guerra. Porque aqueles monte de pano atrapalharia a movimentação deles, atrapalharia a agilidade deles. Então o que ele está dizendo para eles aqui: olha, cingi-vos a vossa mente, prepara agora a mente de vocês. O que ele está dizendo agora: olha, prepara a mente de vocês para colocar tudo em prática, aquilo que vocês ouviram até agora. Como que vocês vão fazer isso? Se prepara agora, ajusta aí, tira as pontinhas que está sobrando, agora se ajusta e agora foca. Tudo isso que vocês ouviram sobre essa salvação maravilhosa, como que vocês vão aplicar isso no dia a dia e na vida de vocês? Então ele chama para esse ajuste no entendimento. Agora vocês entendam isso, e agora como vocês vão pôr em prática tudo isso? Esteja mentalmente preparado para o combate na esfera da santidade. A primeira coisa que ele chama eles agora para aplicar isso é no campo da santidade. A santidade, ela começa em sua vida de pensamento. O que você pensa que determina a forma como você vive. Por isso, cada cristão deve lidar com o pecado também no pensamento. Pedro ele exorta aqueles crentes a prenderem todas as pontas soltas de sua vida, ou seja, os crentes devem corrigir os pensamentos. Romanos 12:2 diz assim: vivendo de acordo com as prioridades bíblicas. Mateus 6,33. Em 2 Timóteo 2, verso 3 a 5, Paulo fala para eles desvencilhar do pecado do mundo, tirar tudo isso da mente, tendo em vista a graça futura que acompanha o retorno de Cristo. Meus irmãos, além disso, nós vemos em Filipenses 4:8, Paulo nos ensina a pensar sobre as coisas que são verdadeiras, e nobres, e justas, e puras, e amáveis, e de boa fama. Então, nessa guerra do pensamento
que Pedro chama os peregrinos agora a estarem preparados para guerrear. As nossas mentes têm sido, em nossos dias hoje, também bombardeadas. E Pedro chama para outro detalhe aqui, olha, faça isso de forma sóbria. Ou seja, sem essa palavra sóbria sem excesso de álcool, sem excesso de entorpecentes, sem excesso daquilo que tira você da sobriedade. Se ele está trazendo aqui uma figura de guerra, nós vemos que Paulo diz também na sua carta que Satanás ele vem como um leão que ruge. Então o peregrino, de forma prática, eles têm que estar sempre preparado, com a mente sempre pensando nas coisas que têm produtividade, para não se perder, para não ficar agarrado aqui neste mundo, e ao mesmo tempo estar sóbrio, vigilante, atentos. Essa sobriedade que chama para uma vigilância atenta. Você já imaginou um vigia? Você já imaginou alguém vigiando a sua casa, bêbado, embriagado? Como que será? Se o alerta ali é para vigiar, se vem um leão, ele vai ver o leão e vai falar que é um gato. Mas Pedro está dizendo, olha, mantém-se sóbrio, vigia a sua mente, busca essa santidade também no campo do pensamento. Olha, vigia o que você assiste, vigia o que você ouve, vigia nessas ações, peregrinos. Vocês estão de passagem aqui, mas a distração aqui, ela está a cada esquina. Vocês estão vivendo nesse mundo, mas vocês não são deste mundo. Não se apegue às distrações, não deixem ser arraigados aí pelas distrações. Vigiam, mantenham sobriedade, vivam em santidade. Não só isso, mas ele também diz, olha, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pela graça de Deus é a motivação para uma vida santa. Nós fomos salvos pela graça e dependemos cada momento da graça de Deus. Olhar para a volta de Jesus Cristo fortalece a nossa fé e esperança em dias difíceis. A graça futura, devemos nos motivar e viver uma vida santa. Agora, não importa o quanto sofremos. O escritor e pregador Hernandes Dias Lopes estava certo quando ele escreveu: o salvo olha para o passado e contempla a cruz, onde seus pecados foram cancelados. Olha para o futuro e contempla a graça que está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo. Em suas palavras, a única maneira de suportar os intempéries da vida é vivendo na esperança da glória. Devemos olhar, meus irmãos, para o que é invisível. Devemos olhar para o eterno ao invés do temporal. Assim como o rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Os nossos olhos devem estar postos em Deus, principalmente quando não sabemos o que fazer. Assim, o primeiro aspecto do desenvolvimento de um estilo de vida santo é motivado pela graça de Deus e a volta do nosso Senhor Jesus. Essa é a motivação maior, a graça de Deus dispensada sobre nós, para vivermos uma vida santa. Nós somos chamados para fazer aquilo que nós já recebemos. Somos chamados a viver de forma santa, porque recebemos a graça para isso. Outra exortação aqui que Pedro faz é quando ele diz, olha, no verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Ele está dizendo, olha,
Esquece o velho homem, não toma forma, não fica voltando às velhas práticas, não toma essa forma, não, mantenha, não se conformeis com as coisas deste mundo. E às vezes você deve estar pensando assim, quantas vezes eu já disse, né? Eu sou assim, eu não mudo, eu sou assim mesmo. Você sabe que eu sou assim mesmo, eu não mudo. Mas isso é fácil falar para o nosso próximo. E quando o próprio Deus, que dispensou graça sobre você, para te moldar esse novo homem, está te chamando para essa mudança, está te chamando para essa mudança de estilo, essa mudança de forma. Não se conformar com as coisas deste mundo, mas ser transformado pelo poder do Senhor Jesus. Ele chama para essa transformação, Ele nos chama a sair do nosso comodismo, não se amoldar ao velho homem, mas viver em novidade de vida. Se quisermos ser santos, temos que reconhecer a fonte da santidade. Devemos conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Devemos andar em comunhão com Ele. Na verdade, a essência da verdadeira santidade consiste em conformidade com a natureza e a vontade de Deus. Se nós quisermos ser santos, devemos conhecer e prosseguir em conhecer aquele que é santo. Em vez de nos amoldar às coisas deste mundo, devemos nos conformar à imagem do Santo dos Santos. Essa convivência com Ele, não largar a mão do Senhor Jesus, estar com Ele todo o tempo, não desanimar a cada queda, não, mas é prosseguir, continuar, é na convivência com Ele que nós vamos nos amoldando à imagem e à figura dEle. Verso 16 assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui, ele lança a mão aqui de um textos de Levítico, do Antigo Testamento, para chamar essa atenção: olha, sede santos, porque eu sou santo. Pedro, ele havia encontrado a santidade de Deus no seu barco de pesca, depois de uma noite de trabalho infrutífera. Ele perdido ali na sua pesca, e o Senhor então manda ele lançar a rede. Ele lança a rede, pega aquele monte de peixe e reconhece a santidade do Senhor. Ele diz: retira-te de mim, porque sou pecador. Ao chamar o Senhor Jesus de Senhor, de Quírios, como Deus, como um judeu devoto, Pedro sabia que somente Deus deve ser adorado. Por isso, ele caiu diante de Jesus na postura de um adorador. Mas o que chama a atenção aqui, meus irmãos, nessa ação, foi a resposta gloriosa do Senhor Jesus para Pedro. Quando Pedro se lança ao chão, quando Pedro diz: olha, retira-te de mim, Senhor, eu não sou digno do Senhor. O evangelista Lucas, capítulo 5, verso 10, e ele descreve a resposta do Senhor: Pedro, não temas, derovante serás pescador de homens. Agora em diante será pescador de homens. Essas palavras de esperança de Jesus não se restringem a Pedro. Essas palavras do Senhor Jesus chegam até nós. Não temas, aquele que começou a boa obra há de terminá-la, há de completá-la. Então ele diz: olha, não temas, fareis de você um pescador de homens. Talvez você tenha falhado terrivelmente, mas hoje você pode
prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, como Pedro fez, e confessar os seus erros, e ouvir as suas palavras de graça. De agora em diante, você será um pescador de homens. Ele é o Senhor gracioso de novos começos para aqueles que se arrependem. O nosso Deus é o Deus de novos começos. E se até aqui você começou tudo errado e está uma bagunça a sua vida, e você está com a mesma forma do mundo, não há diferença nenhuma, se eles assistem os mesmos programas, têm a mesma linguagem, têm as mesmas posturas, têm as mesmas decisões, não há diferença nenhuma. Hoje o Senhor te chama para um novo começo. Te farei pescadores de homens. Não temas. O que Ele requer de você é esse reconhecimento, é você se dobrar diante do senhorio do Senhor e se arrepender de todo o coração. A graça do Senhor está estendida para homens como Pedro, para homens como nós nos dias de hoje. Verso 17 ao verso 21. Agora eles são chamados a cingir a mente deles para o temor do Senhor, para entender que o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor também. O nosso Deus também, Ele é juiz, e Ele é imparcial, e todos irão estar diante do seu tribunal, bonitos, feios, ricos, pobres, todos, grandes, pequenos, todos estarão diante. Ele é um juiz imparcial. Quando Pedro traz isso, ele olha: peregrinos, vivam em santidade, mas vivam também com temor ao Senhor. Mas um temor que reflete o respeito, há um temor que reflete a submissão ao Senhor, há um temor que reflete toda a sua adoração a Deus, há um temor que reflete a honra que você deve dar a Ele. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis. Não vivam de forma desgovernada, vivam em temor, em respeito a tudo isso, porque Ele é juiz, e porque custou muito caro também a salvação na sua vida. Se nós recebemos de graça, para Deus teve um alto preço. A salvação custou a humilhação e morte do Senhor Jesus. A salvação que nós recebemos de graça teve um alto preço. Então, Pedro está falando para esses peregrinos: olha, vivam valorizando isso, vivam de forma respeitosa, não vivam uma vida de qualquer jeito. Eu sou salvo, está garantida a minha salvação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem tem esse pensamento, meu irmão, tem que avaliar seriamente se exatamente está salvo, se exatamente nasceu de novo. Em Gálatas, Paulo diz: olha, o Senhor, Ele não é ministro do pecado. Ele nos salvou para as boas obras, para a novidade de vida. Então vivam valorizando isso, buscando santidade, em temor ao Senhor. Todo esse sacrifício que o Senhor fez por nós foi por amor a nós. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que enviou seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, já que Ele nos amou primeiro,
Ele nos deu a possibilidade de amar uns aos outros. A terceira implicação da salvação na vida do peregrino, o amor de uns aos outros, o amor fraterno, o amor entre irmãos. Filadélfia, amor entre irmãos. Verso 22, ele diz assim: tendo purificado a vossa mente pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como joia preciosa, meus irmãos, nós fomos purificados pela obediência à verdade e prontos para amar de coração ardente, pois essa obra não murcha com as circunstâncias. Ele cita aqui agora o profeta Isaías para mostrar como a vida humana era transitória, mas a palavra do Senhor é permanente, e essa que nós fomos evangelizados. Que garantia agora Pedro dá para esses peregrinos? Ele termina esse primeiro capítulo mostrando para eles: olha, as coisas que vocês conhecem, que vocês enxergam, olha, são todas perecíveis. Talvez as coisas que vocês estão sofrendo porque estão perdendo aí, elas têm valor só que nessa terra. Mas o que vocês receberam de maior valor foi o Evangelho. Foi o Evangelho da cruz. Foi aquele de uma palavra que permanece para sempre, que não se corrompe, que não se mistura, que não murcha, que permanece para sempre. E é por meio desta palavra que vocês devem viver. Coloque isso em prática, vivendo uma vida de santidade. Coloque isso em prática, vivendo uma vida de temor, respeito, valorização pela salvação que vocês têm. Coloque isso em prática no relacionamento de vocês, uns para com o outro, amando sem mácula, sem máscara, amando de forma verdadeira, porque a fonte do amor, ela é personificada. Deus é amor. E porque Ele nos amou primeiro, é que Ele nos dá a condição de amar, por isso nós amamos. Peregrinos, vivam, mesmo diante do sofrimento, amando uns aos outros, espelhando esse amor de Deus. Talvez, meus irmãos, Nero, em 64, quando ele acusou os cristãos injustamente de incendiar Roma, ele estava pensando: agora eu vou eliminar esta mensagem da face da terra. Mas essa mensagem, ela dura para sempre. Ele estava errado. Ela chegou até nós nos dias de hoje. E ela chegou até a mim, até a você hoje, para nos encorajar, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às circunstâncias adversas, a permanecer exultante, a não desprezar o sofrimento, mas entender que ele é passageiro, que é por um breve tempo, e que a nossa esperança ela é viva, porque a nossa esperança ela é uma esperança firmada na palavra do Senhor, porque a nossa esperança ela é firmada na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, tudo fez sentido. Então, por mais que tomamos alguns prejuízos, sofremos algumas injustiças aqui nesse mundo, nós temos essa herança guardada para nós. Mas você deve estar se perguntando assim: Hugo, mas essa herança, você já mostrou biblicamente que ela é indestrutível.
que ela é incorruptível, mas eu sou fraco, eu sou frágil. E o Senhor Deus, Ele não só guarda e preserva a herança, mas Ele guarda e preserva a minha vida e a sua vida para receber essa herança. Vemos casos de muitos que ganharam na Mega Sena e tiveram infarto e não conseguiram receber o prêmio. Mas nós somos guardados, não só a herança, mas também nós somos guardados, preservados para receber essa glória eterna. Exultais, meus irmãos, mesmo em meio às provações, porque temos uma herança firmada, incorruptível, e somos guardados para naquele dia recebê-la para a glória de Deus. Convido você a se pôr de pé neste momento. E talvez como um peregrino neste mundo você está passando por adversidades. Talvez como um peregrino neste mundo você está vivendo esses conflitos. E essa palavra ministrada hoje, eu quero que você, com toda a fé, tome posse de fato nessa noite. Essa é a palavra que Deus escolheu para ministrar no seu coração hoje, para te encorajar a continuar a trilhar esse caminho com os olhos fitos nos céus, a viver aqui com toda intensidade, mas com os olhos fitos no céu. Feche seus olhos essa noite, coloca diante do Senhor seus lamentos, sua dor, a sua perseguição, o seu sofrimento. O mesmo Deus está aqui hoje. Aquele Deus que estava lá na fornalha com Mesaque, Sadraque e Abednego. Aquele mesmo Deus que estava lá falando com Pedro: olha, te farei pescador de homens. Aquele mesmo Deus que nos elegeu está aqui nessa noite. Deus, graças rendemos a Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome pela salvação que temos em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome pela regeneração do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome pela eleição do Pai. Louvado seja o Teu nome porque o Senhor escolheu peregrinos fracos, frágeis, que hoje estão com os corações talvez turbados frente às perseguições, frente ao sofrimento, frente às dores, que hoje talvez enxerga as muitas provações que aparecem de várias cores, múltiplas, mas que estão na esperança hoje dessas muitas provações serem encontradas com a graça também múltipla do Senhor. Derrama, Deus, as Suas múltiplas graças sobre nossas vidas nessa noite. Nos fortaleça, Deus, na nossa caminhada. Nos ajuda, Deus, a cingir, ó Deus, o nosso entendimento. Proteja-nos, nos dê, ó Deus, o capacete da salvação, para não sermos atingidos, ó Deus, com as flechas, ó Pai, malignas, mas que possamos ter nossas mentes guardadas e voltadas para essa herança incorruptível que recebemos do Senhor. Continua nos preservando, nos guardando nessa caminhada, Pai. Não nos deixe perder a alegria da salvação. Que não venhamos, ó Deus, ignorar, ó Deus, os momentos difíceis, mas que essa alegria da salvação possa permanecer exultante em nossos corações, transbordantes.
Nos encoraja, Deus, a pregar essa palavra, Deus, que permanece para sempre. A pregar esse evangelho que os anjos, ó Deus, anelaram prescrutar, Deus. Mas nos foi dado, ó Deus, esse privilégio de pregar a Tua palavra, de compartilhar a Tua palavra, de compartilhar essa verdade que transforma, essa verdade que dura para sempre. É a única fonte, ó Deus, de redenção, de restauração para este mundo caído, Pai. Ó Deus, continua nos guardando, nos preservando, nos encorajando e nos fortalecendo como peregrinos nesse mundo, para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar um instante. Presbíteros, por favor, venham aqui, nós vamos passar a ceia do Senhor. Nessa semana eu tive a oportunidade de visitar algumas pessoas idosas e levar a ceia para elas. E eu perguntei para algumas dessas pessoas, e eu pergunto para você agora, por que é que o Senhor mandou a gente comemorar, a gente celebrar a morte dele, e não mandou que a gente celebrasse talvez a ressurreição? Por que nós não temos assim uma cerimônia para celebrar? Olha, nós vamos celebrar aqui todas as vezes, sempre, várias vezes, pelo menos uma vez por mês nós vamos celebrar a ressurreição. Não será que é na ressurreição que está a nossa vitória, a grande vitória de Jesus sobre a morte? Irmãos, deixa eu dizer para você, nem precisava da gente ficar pensando nisso, uma vez que a gente tem certeza que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, não é? Quando ele disse, vocês vão celebrar a minha morte, sabe por quê? E aí eu dei um exemplo bem simples para os irmãos lá. Olha, sabe aquela conta da CEMIG que você tem que pagar todo mês? E que se você fica apertado e junta duas ali, você já começa a ter aquela sensação que o tesourão vai chegar? E você, de repente, não tem condição de pagar aquela conta e vem alguém ali, sei lá, o seu pai, uma pessoa chegada sua, fala assim, eu vou pagar essa conta para você. Foi lá e pagou. E aí no que chegou ali, te deu, tá aqui o comprovante. Você guardou, e aí bateu lá na porta, é um motoqueiro da CEMIG, e ele fala, eu vim cortar a luz. E aí você diz, não, mas a conta está paga. Aí ele falou, não, mas aqui eu recebi aqui a notificação. E aí você diz assim, não, mas aqui, a conta está paga. E ele pode perguntar assim, mas foi você que pagou? Você já pagou a conta? Ele falou, não importa quem pagou, importa que está pago. Quem pagou? Você jamais poderia pagar pelos seus pecados. Eu jamais poderia pagar pelos meus pecados. Mas foi aqui, na morte de Cristo, que os nossos pecados foram pagos. A nossa vitória está na morte de Jesus Cristo e não na ressurreição. A ressurreição é alegria para nós, a ressurreição é esperança para nós, porque nós seremos ressuscitados. Mas é naquele dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz que o pagamento foi completamente feito para que você tivesse a salvação. O Senhor Jesus, então, a Bíblia diz que ele, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, dando graças, ele disse, olha, isso aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Depois ele pegou o cálice e disse, olha, parece sangue, né? Isso aqui é o meu sangue que é dado por vocês. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque aqui está o pagamento, irmãos, aqui, isso aqui é o comprovante do pagamento, simbolicamente. Nós precisamos nos lembrar que o preço foi pago, e é o que a gente viu aqui, né, na exposição aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Irmãos, nós vamos agora para a ceia do Senhor. Eu quero convidar você mais uma vez à oração. E se você é crente no Senhor Jesus, batizado, você está em comunhão com a sua igreja, você é chamado para esse momento.
E eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé e a orar, fechar os seus olhos, orar ao Senhor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. É preciso que eu me examine e veja como é que eu estou, como é que está a minha vida, o que é que eu estou em débito com o Senhor agora, e confessar o seu pecado ao Senhor, confessar os nossos pecados a Deus, para que nós possamos participar. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Teu Espírito Santo nos mostra quem nós somos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante desse momento especial, lembrando que foi paga a nossa conta. Nós queremos Te agradecer, Senhor. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Nós Te agradecemos também, Senhor Deus, porque nós fazemos parte desse mesmo corpo, esse corpo que foi partido, o corpo de Cristo, mas que comemos agora e simbolicamente faz parte de nós. Nós fazemos parte uns dos outros, somos um único corpo em Cristo Jesus e temos essa comunhão. Obrigado pelos irmãos, obrigado pela igreja, obrigado pelo povo do Senhor, obrigado porque o Senhor nos reúne aqui nessa noite e nos dá esse privilégio. Senhor, graças nós damos ao Senhor. Pedimos que nesse ato de obediência, Senhor Deus, todos nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Ó Deus, faz isso em nós agora, estende a Tua mão, Senhor Deus, toca a nossa vida. Queremos andar em santidade, como a palavra agora disse que nós devemos andar. Nós queremos nos moldar ao Senhor e não ao mundo. Por isso, Deus, agora receba cada um de nós na Tua presença, nos aceite, Deus, abençoa-nos nesse ato, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos cantar um cântico. O diácono que está aqui à minha direita, aqui à minha esquerda, aliás, vai orientar você. Saem pelo meio, pegam aqui o cálice e o pão, retornem para o lugar, espere até que todos peguem para podermos celebrar juntos, amém? Vamos cantar. Disse o Senhor Jesus: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ele também disse que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos comer e beber para a glória de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. Nós Te louvamos porque podemos nos alimentar espiritualmente do Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, na Tua volta, que somos peregrinos, que o nosso tempo aqui, Senhor Deus, é curto e passamos aqui, ó Deus, enfrentando as adversidades, mas alimentados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Estende a Tua mão para nós, ó Deus, abençoa-nos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você, te fortaleça na sua caminhada, em nome de Jesus.